Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, 12º encontro. Vamos trabalhar Apocalipse capítulo 3, versículo de 1 a 6, a igreja de Sardes. A comunidade de Sardes é acusada de hipocrisia, isto é, de ter uma vida cristã aparente. Esta igreja era considerada uma igreja viva, com boa saúde. No entanto, estava adoecendo, próxima da morte. Cristo Jesus veio admoestar aos cristãos da cidade para que se despertem da realidade perigosa em que eles estão vivendo e que voltem para a vitalidade anterior. Se não mudarem, Cristo visitará no juízo inesperado. Aos vencedores, seus nomes estarão escritos no livro da vida e gozarão da aprovação de Deus. A cidade de Sardes estava a 90 quilômetros a leste de Éfeso. Possui uma acrópolis que se elevava a 700 metros da planície. Tinha um edifício dedicado à deusa Cibele. Mais tarde se identificava com a deusa grega Ártemis. Acreditava-se que Ártemis tinha um poder especial para devolver a vida aos mortos. A cidade passou em sua história por várias denominações. Primeiro pelo domínio persa, com Sírio, em 546 a.C., depois para o reino dos gregos, Seleucitas, depois passou para o domínio romano no ano 133 a.C. Sardes era uma cidade rica e famosa. Lá se encontrou várias moedas de ouro e prata que foram ali cunhados, porque nas proximidades da cidade se descobriu ouro no rio Pactolo. Foi a cidade que se atribuiu ter descoberto o terceiro lã. Das 7 igrejas, a igreja de Sardes é aquela que receberá a denúncia mais severa. Ela se acomodou com o mundo pagão. Não tem nenhuma heresia que se deveria combater. A cidade mantinha uma vida cristã externa, embora espiritualmente estivesse morta. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos comentar. Capítulo 3, versículo 1. Escreva ao anjo da igreja de Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço sua conduta. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Preste muita atenção para não deixar morrer o resto que ainda está vivo, pois acho que sua conduta não é perfeita diante do meu Deus. Lembre-se de como você recebeu e ouviu. Pratique e se converta. Se você não vigiar, eu venho como ladrão. E você vai se surpreender, porque não sabe a hora. Sei que aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo vestidas de branco, pois são pessoas dignas. O vencedor vestirá a roupa branca, e o nome dele não será apagado do livro da vida. Faço questão de dizer o nome dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos então no versículo 1. Escreva ao anjo da igreja de Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço sua conduta. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. 7 Espíritos de Deus.
No Apocalipse 4, versículo 5, diz que do trono saíam relâmpagos, vozes de trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também encontramos em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. O remetente da carta à igreja de Sardes é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Podemos recordar a carta dirigida à igreja de Éfeso, que faz referência àquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. No livro do Apocalipse diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. A expressão 7 Espíritos de Deus deve-se entender aqui de forma alegórica, simbólica, que significa as operações do poder de Deus nas 7 igrejas. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, parece que representa um séquito celestial, que exerce um ministério especial em relação com o Cordeiro imolado, que encontramos no Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, e o Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Cristo conhece as obras desta igreja e tem poucas coisas que são dignas. Embora tragam a reputação de estar viva, na realidade a comunidade está morta. Embora nem toda a comunidade tinha caído numa morte espiritual, a maioria de seus membros se adaptaram ao paganismo, que a igreja era somente uma igreja cristã de nome. Muitos cristãos caíram na licenciosidade do paganismo, mancharam suas vestes. Só por meio do arrependimento e a volta à sua origem de fé, pureza, se pode restaurar a igreja. Versículo 2. Preste muita atenção, para não deixar morrer o resto que ainda está vivo, pois acho que sua conduta não é perfeita diante do meu Deus, Pai. Preste muita atenção. Quer significar, seja vigilante. Aqui a exortação de prestar muita atenção tinha um significado especial por causa da história da cidade, que em 2 momentos de sua história, pela falta de segurança, a cidade foi tomada. No ano 549 a.C., Ciro capturou a Acrópolis, fazendo uso de um soldado que escalou a muralha da Acrópolis até a fortaleza e venceu a cidade. No final do século III, a cidade foi conquistada de novo. Um cretense, habitante da ilha de Creta, descobriu um ponto vulnerável na muralha e, com um grupo de 15 homens, subiu as muralhas, abriu as portas da cidade e as tropas de Antíoco o Grande, as tropas derrotaram os habitantes de Sardes, no ano 216 a.C. Quando se pensa estar seguro, se deve manter a vigilância constante. Assim, as muralhas da fé da igreja de Sardes, se não encontrar vigilantes, se não vigiar, ela será destruída, ela cairá. Deve se manter em pé, vigilando. Embora a igreja esteja morta, algumas coisas ainda viviam. A igreja, para ser restaurada, deveria se fortalecer. Estar vigilante, embora próxima da morte. Faltava à comunidade a motivação e orientação espiritual. Aos olhos da cidade, igreja de Sardes, ela ganhou fama e prestígio, mas diante de Deus suas obras não estavam à altura daquilo que Deus esperava dela. A deusa da cidade, Ártemis, que vinha atribuído a ela o poder especial de devolver a vida aos mortos, é uma imagem falsa. O único que pode devolver vida aos mortos é Jesus. Mas requer a conversão da comunidade para que possa vencer a morte. A conduta desta igreja não é perfeita diante do Pai, isto é, meu Pai de Jesus. Ela deve mudar de conduta para reviver.
versículo 3. Lembre-se de como você recebeu e ouviu. Pratique e se converta. Se você não vigiar, eu venho como ladrão, e você vai se surpreender, porque não sabe a hora. O Cristo recorta a igreja de Sardes a lembrar, lembrem-se, um imperativo de exortação. Tudo aquilo que eles receberam e ouviram. Consequentemente, receberam o batismo consentido com a fé anunciada, pregada. Os cristãos da igreja de Sardes receberam a fé desde o momento em que ouviram a boa nova ao Evangelho. O que aprenderam se deve recordar e, assim, voltar à fidelidade da fé em Cristo. O convite ao retorno é um pedido à penitência, à conversão, pois o fim está iminente. Se deve converter, recuperar a graça inicial. A vida e o acostumar com as coisas pode levar a um esfriamento da fé recebida, a um comodismo. Se deve retornar à origem da fé, renovar a vida a partir deste momento, mantendo a fidelidade ao ardor inicial, quando eles aderiram à fé. A imagem usada é que Cristo virá como um ladrão, visitará a igreja de Sardes com juízo. Nós vemos essa metáfora, essa parábola, em Mateus capítulo 24, versículo 42 a 44, e primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Se pensa aqui na segunda vinda de Cristo e seu regresso escatológico. Isso também depende de que a comunidade igreja de Sardes se converta. A vinda virá repentinamente. Os cristãos devem estar preparados. Versículo 4. Sei que aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Essas vão andar comigo vestidas de branco, pois são pessoas dignas. A veste branca, em primeiro lugar, é uma veste batismal. O cristão era batizado e, ao sair do batismo, recebia uma veste branca e se tornavam iluminados. Eles traziam essa veste branca durante uma semana, de um domingo da Páscoa, quando eram batizados, até o domingo sucessivo da oitava de Páscoa. Expressava a vida nova recebida no batismo. Grande parte da igreja de Sardes tinha se adaptado ao mundo pagão e, com isto, eles mancharam suas vestes. A promessa aqui é feita àqueles que não se contaminaram. Mantiveram a graça batismal intacta, mantiveram a fé. E que não andaram, e que andarão, esses andarão com Cristo vestidos de branco, lembrando a veste batismal. Faz lembrar Enoque, de Gênesis, capítulo 5, 22, depois versículo 24. Enoque andou com Deus. Encontramos no Apocalipse a veste branca dos que venceram a morte. No livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 10, o cordeiro imolado conduz uma grande multidão vestida de branco. No capítulo 14, versículo 4 a 5, os 144.000 virgens, homens virgens, seguem o Cristo onde quer que ele vá. O nome daqueles que vestem branco não serão apagados do livro da vida. Aqueles que se justificaram e resistiram, mantendo firme a fé recebida. Nos tempos do Império, a veste branca era usada quando se celebravam os triunfos de Roma. Assim, os fiéis de Sardes usam vestes brancas para caminhar com Cristo. Cristo é o grande general dessa grande apoteose
dessa grande procissão, desse triunfo, o triunfo daqueles que venceram a morte. Eles participam do triunfo de Cristo, vencedor do grande mal. Os fiéis são vencedores e caminham com Cristo em cortejo de triunfo. Eles venceram, não renunciaram à fé, não se apostataram e então não perderam a graça batismal, não perderam sua posição diante de Cristo. Versículo 5. O vencedor vestirá a roupa branca, e o nome dele não será apagado do livro da vida. Faço questão de dizer o nome dele diante do Pai e de seus anjos. O vencedor receberá uma tríplice promessa. Primeiro, será revestido de veste branca. Segundo, seu nome não será apagado do livro da vida. Terceiro, Cristo o reconhecerá diante de Deus e de seus anjos. Primeiro, serão revestidos de veste branca. Sardes era uma cidade que vivia também de tinturas e coloração de roupas. A veste branca significa não manchar-se com as cores do paganismo. No livro do Apocalipse, por 7 vezes se fala de veste branca. Primeiro, os fiéis da igreja de Laodiceia se lhes aconselha que comprem vestes brancas para cobrir a nudez. Capítulo 3, versículo 18. Aos mártires se lhes dão vestes brancas. Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. Terceiro, a sala do trono, existem 24 anciões vestidos de branco. Capítulo 4, versículo 4 do Apocalipse. Quarto ponto, uma grande multidão está diante do Cordeiro com vestes brancas, pois lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Capítulo 7, versículo 9 e versículo 13 do Apocalipse. E as tropas que acompanham o Messias estão vestidos de linho fino, branco e limpo. Isto é, Apocalipse capítulo 19, versículo 14. E aqui nessa referência à igreja de Sardes. A veste branca será vestida por aqueles que venceram a morte, o martírio, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro imolado. Então, no segundo momento, ao vencedor, seu nome não será tirado do livro da vida, não será apagado. Essa referência do livro da vida já encontramos no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 32, do versículo 32 a 33. Aqui alude ao destino eterno daqueles que se mantiveram fiéis na grande perseguição. Não renunciaram à fé, não apostataram, nem se misturaram com o paganismo. Apagar o nome significa que ele não tem lugar entre aqueles que recebem a vida eterna. E terceiro, ao vencedor vem prometido reconhecer seu nome diante do Pai e dos anjos. É uma referência clara a Mateus, capítulo 10, versículo 32. Todo que confessar meu nome diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A confissão diante das autoridades romanas, diante dos homens, de manter a fé e não renunciá-la, mesmo que morram, e também não neguem Jesus Cristo, nós podemos encontrar no processo de Policarpo de Esmirna, o procônsul de Esmirna. Policarpo diz, no seu martírio, martírio de Policarpo, o procônsul diz a Policarpo de Esmirna, amaldiçoa Cristo. É o processo de condenação de Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna. Então, o procônsul diz, amaldiçoa Cristo. Policarpo, no processo, não nega Cristo e diz, eu sou cristão. Ele irá morrer mártir. Este Policarpo foi colocado como bispo de Esmirna pelo apóstolo João. Então, é confessar Cristo diante das autoridades romanas. Confessar Cristo diante da pressão da renúncia da fé
Essa resistência vai fazer com que essas pessoas que resistem e morrem por fidelidade à fé que receberam sejam portadores de vestes brancas. Então, nós sabemos que esse Policarpo de Esmirna foi colocado bispo na cidade de Esmirna pelo próprio apóstolo João. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mesmo se afirma no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.